onde a cana está, dificilmente o milho vai conseguir entrar. A cana gera 10 vezes mais energia do que ela consome para ser produzido. O etanol de milho está sendo processado a um valor que deixa uma margem 20% mais barato que o etanol de cana. Como a usina de cana ela pode virar a chave, ela pode produzir ou etanol ou açúcar. Sim, ela tem essa escolha, né? Ela pode escolher. No passado, ela produzia muito mais etanol que açúcar, mas hoje, na última safra, os números já estão praticamente meio a meio. Então, nós temos metade da produção de cana indo para açúcar e metade da produção de cana indo para o etanol. A grande diferença da produção de cana é que a cana possui seu próprio combustível, que é o bagaço. E não só isso, ela gera ainda um excedente que pode ser transformado em energia. Então, muitas usinas hoje produzem etanol, açúcar e gera energia. São 3 negócios completamente separados e que são fontes de receita para uma usina de cana. Por isso que eu falo que a usina de cana ela já está consolidada. Só que o negócio da cana no Brasil está um pouco estático há muito tempo. Ele não cresce nem não diminui há muito tempo. E esse cenário deve continuar. A gente não vai ver a indústria da cana dobrando de tamanho. Igual a do milho, né? Como a do milho, ou multiplicando várias vezes. Ela vai continuar muito ainda preponderante onde ela está localizada. Nas regiões, acho que tem melhor cultivo de cana, né? Exatamente. O etanol de cana é um dos únicos combustíveis que produz um excedente de energia. E isso faz muita diferença. Com certeza, na hora da conta, fechar a conta na usina, esse excedente, né, vale muito a pena. Então, pegando esse gancho, falando que se vale a pena, o que vale a pena, comparando o etanol de milho com o etanol de cana, pode dizer que um é melhor que o outro? Não há como você citar isso e criar um pacote e dizer, produzir o etanol de um é melhor que o outro, né? É por isso que eu sempre digo, não tem como comparar, dizer que existe uma disputa entre etanol de cana e etanol de milho. O que a gente pode fazer é segmentar essa comparação para a gente poder analisar os dados, tá? Então vamos segmentar. Tá. No ponto de vista ambiental, qual dos dois é melhor? Bom, do ponto de vista ambiental, a cana de açúcar tem uma pegada de carbono muito alta, porque ela gera muita energia, porque ela aproveita o seu próprio bagaço como combustível. Então, não há como comparar o milho, mesmo o milho usando biomassa como combustível, não consegue se comparar. A pegada de carbono do etanol é impressionante. Tem só esse aproveitamento do bagaço, né, também. E já que a gente está falando da energia, energeticamente, comparando os dois, qual que é melhor? Energeticamente, o etanol de cana leva vantagens também. O negócio da cana, o etanol de cana gera 10 vezes mais energia do que ela consome para ser produzida. É um número muito alto. O etanol de milho, como referência, se usar biomassa, dá em torno de 3 a 4 vezes mais energia do que consome. E dos americanos que utilizam gás natural, chega a 1,2, 1,5, é muito mais baixo. Então, o etanol de milho depende um pouco do combustível que está sendo usado. Mas o etanol de cana é disparado na frente, energeticamente. Então. E na visão industrial, qual dos dois é melhor? Na visão industrial, vamos lá por balanços, né? A produção de etanol de milho é em torno de 400 litros por tonelada. Algumas usinas vão até 400, 440, 450, mas vamos botar 400 litros por tonelada de milho. Já a indústria da cana é em torno de 80, 85 até 90 litros por tonelada de cana. Então, já nesse caso, a indústria de etanol de milho leva vantagens, né? E tem alguma dificuldade ali também com o armazenamento, né? Também da cana, como tu tinha falado. Nessa questão industrial, a cana não pode ser estocada, ela tem que ser colhida e já processada de imediato, porque ela vai perdendo açúcar. Então, isso já é uma vantagem do milho também. O milho você tem uma estocagem, você pode comprar o milho de quem você quiser, estocar e você vai ter um milho, você tem um estoque de matéria-prima, que é a vantagem que a cana não tem. A cana também tem safra, você só pode processar 8 meses, tem que ter o máximo de rendimento naquele período de 8 meses. O milho você tem 12 meses por ano, trabalha 365 dias se você quiser. Então, isso também leva a vantagem. Por outro lado, a cana você tem uma flexibilidade maior, você pode produzir açúcar, tem o próprio combustível, você pode até vender energia.
Então tem essas flexibilidades, mas fazendo uma análise, o milho tem essa vantagem da flexibilidade. E na agricultura, por hectare, qual que leva mais vantagem? Na área agrícola, aí já muda de figura. Se a agrícola tiver incorporado à indústria, vamos fazer essa conta, o etanol de cana produz em torno de 7 mil litros por hectare. E o etanol de milho já vai produzir praticamente metade, 3 mil, 3.500, até 4 mil litros por hectare. Nesse caso, aí a cana ganha de novo nesse modelo. E para o consumidor que abastece o carro, tem alguma vantagem? Nesse caso aí, não tem não. Aí nesse caso é 0 a 0, é empate. O produto é exatamente o mesmo, não vai fazer diferença, não muda nada. Não sai nem um cheirinho de milho, nem de cachaça. Não muda nada, não muda absolutamente nada. E na visão do investidor, para qual que é melhor? Bom, a indústria de cana, de etanol de cana, já está consolidada. Você já tem tecnologia comprovada, fornecedores nacionais, você não precisa importar grandes equipamentos. Já existe um modelo meio pronto para você instalar uma usina de cana. Você vai ter que batalhar um pouquinho na questão agrícola. Tem a questão do açúcar também, que são outras tecnologias já também consolidadas. Mas a indústria da cana é uma indústria mais complexa. Você não monta uma indústria de cana se não tiver a parte agrícola acoplada. A parte agrícola faz parte do business da usina de cana. Você tem que estar melhorando cada vez mais a performance dessa cana e ela tem que estar no seu quintal. Porque o frete da cana impacta muito na produção. Como eu falei, ela não pode estar muito longe, porque ela tem que ser colhida e já processada. Então, a complexidade é bem grande. Já o etanol de milho, o que você precisa basicamente é ter um estoque de milho. Então você tem uma silagem que você estoca o seu milho para estoque. Você tem a planta de produção, que é muito parecida com a produção de etanol de cana, sem toda aquela estrutura de tratamento do bagaço. Você compra combustível, que esse é um ponto extra, você vai precisar comprar um combustível e não tem unidade de açúcar, ou seja, é uma unidade muito mais simples para o investidor hoje entrar. E um detalhe importante é que hoje o etanol de milho está sendo processado a um valor que deixa uma margem 20% mais barata que o etanol de cana. E isso está fazendo a diferença hoje. Então, para o investidor, vale a pena entrar no etanol de milho, né? Pensar nele, ainda mais que ele tem essa fuga, não digo fuga, mas uma alternativa que é o DDG, como tu acabaste de falar, né? Exato. E pensando nessas regiões onde cada um é produzido e tal, geograficamente, qual deles é melhor? Bom, é muito difícil ter um melhor. O que a gente pode ter melhor por região. Quando a gente pega ali essa região que a cana é preponderante, que é a região de São Paulo, é uma região típica de milho caro. Nessa região, com certeza, a cana leva vantagem, tanto que não tem nenhuma indústria de etanol de milho em São Paulo, por exemplo. Então, onde a cana está, dificilmente o milho vai conseguir entrar com uma força para empurrar a cana desse segmento. Mas, nos outros estados todos, que há espaço no Brasil inteiro, com certeza o etanol de milho vai ganhar vantagem nesses outros locais.